Está ao vivo. Oi, oi! Vou botar aqui a receita de hoje. Coloca a receita de hoje. Hoje tá melhor, eu não preciso ficar O pessoal está vendo acessando. os dois celulares ao mesmo tempo. Eu me confundo. Dizem que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas fazer live, receita, né? Falar e olhar o celular e ler os comentários e responder, pra mim é um pouco demais. Mas dá certo também, né? Eles preferem quando tu tá junto, Mori. Dá um suporte aqui. Pra dar um suporte. A gente tenta, né? Às vezes não dá certo. Às vezes não dá. E aí, pessoal? Tudo? O pessoal já tá entrando? A senhora está acessando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Todo mundo ansioso por essa tarde, então, né? Com certeza, querem garantir o café da manhã. Eu até botei a receita mais cedo hoje, sabia, Maurício? Diana falando de francês, que eu não manjo muito. Alô, tout le monde? Tout le monde? Acho que é. Olá, todo mundo? A Renan voltou lá do Seu Brasil. Hoje estamos juntos, bem. Nada de balada, Renan. Hoje não, né? Sempre. Esse daqui que ele falou, não? Boa noite, Ivanice. Boa noite a todos. E aí, pessoal, vamos então mandar ver nessa tarte, que é a tarte mais rápida e mais fácil de fazer desse mundo. Tirando a parte, claro, da massa, a massa sempre é um pouco trabalhosa, né? Mas para qualquer tarte vai ser assim, ou torta mas também. Vale a pena, né? Mas vale a pena. Vale a pena. O resto é muito rápido. Na verdade, até hoje eu não fiz uma tarte que demorasse tanto assim. Claro, tem tempo, né, de esperar na geladeira, aquela coisa às vezes, né? Mas tudo muito simples e prático, né? Felipe, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, acessando aí. Vamos então mandar ver nessa sexta-feira aí, nessa tarte Burdalu, tá, pessoal? Lá do Seu Brasil comentou já, vou aprimorar minha tarte Burdalu. Aprimora então, aprimora, que esse é o momento, então. Pessoal. Fátima Gaspar, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Beijo, Coimbra, Portugal. Tudo, olá. Aqui, como é que se pronuncia? Acho que é falando da tarte, né? Como se pronuncia? Ixi, aí ela tá querendo cobrar o meu francês. Vai, Joyce, que é bonsoir a tous. Burdalu. Boa noite a todos. Fazer biquinho. Desde que a gente faça biquinho, qualquer palavra sai certo. Mentira, tá? Eu que tô inventando isso. Como é que é boa noite a todos? Burdalu. Bonsoir a tous. É isso aí. Alguma coisa. Deixa Joyce comentou. Falar, meu professor vai ficar orgulhoso de mim. Porque na última aula, foi quinta-feira, que eu tive toda quinta eu tenho, né? Foi vergonhoso. E daí ele fica, né, claro, né, como todo professor, ele quer que a gente, nem eu com vocês, né, a gente quer que vocês façam, né, que se desafiem, vai lá e cobra e tal. Aí ele ficava me cobrando falar e formular as frases, meu Deus, que desespero. Mas a gente vai indo, né, esse é o processo de aprendizagem, a gente tem que ter paciência para tudo, né, inclusive e principalmente para o nosso trabalho, para a confeitaria. Diana ajudou eu. Pronuncia-se Burdalu, né? Que comentou, tá ótimo esse francês. Tá ótimo. Tá valendo, né? Tá valendo. Vamos melhorar ainda. Então, pessoal, tarte Burdalu, tá? Eu exagerei agora, né? Assim, tá? Essa tarte, ela é muito, muito, muito especial para mim. Se você viu a história lá, a minha história, onde eu falo... A história não, é a história onde de quando eu comecei lá a estudar na ENSP, né? O segundo vídeo do IGTV que eu falo sobre a minha história. O primeiro é como eu fui, né, para a confeitaria, e o segundo é da ENSP. Eu falo dessa tarte, né? Foi com ela, assim, que ela foi a primeira que a gente fez lá, já no primeiro dia, né? Segunda-feira, de manhã cedo, 6 horas da manhã, nós já tava lá. Na cozinha, e essa foi a primeira que a gente fez, né? Eu lembro que a gente fez a massa e tal, e o professor fez esse creme, que é o creme d'amande, ou creme de amêndoas, e as peras em calda, né? Que a gente vai fazer hoje aqui também, e colocou só, né? Fez a massa da pâte sucrê, a gente fez a pâte sucrê também lá, pela técnica da sablagem, exatamente como eu mostrei pra vocês. Botou o creme, botou as peras e botou pra assar. E quando eu comi aquilo... Não, primeiro que eu olhei aquilo, eu pensei... que tipo, né, de torta vai ser sem graça. Vim até aqui pra isso.
Coitada de mim, que não sabia. Olhei assim e pensei, tá, né? Nem dei muita bola. Quando eu comi aquela tarte, né? Aquela tarte, meu Deus, eu falei, foi naquele momento, já no primeiro dia de aula, que eu vi a minha vocação para esse mundo. Eu falei, não, eu tenho que mostrar isso daí para esse povo. E eu não falo só dessa tarte. Eu falo que todo o conceito, né, de tudo que eu aprendi com a confeitaria francesa, isso, né, que eu preciso passar para vocês. É isso que eu descobri que me motiva, né, que eu quero passar, que eu quero que a nossa confeitaria cresça. Essa é a minha, aqui no Brasil, tá? Essa é a minha missão, né? Toda empresa, né, tem a sua missão, visão, valores, aquela coisa toda, né? Eu estudei na faculdade de administração, então tinha muito disso. A minha missão é melhorar, não só aqui no Brasil, mas melhorar a confeitaria no mundo, né, através dos meus alunos, né? A maioria deles, claro, é aqui do Brasil, tem muitos de Portugal também, né? Ainda vou ter, né, mais ainda. Mas a minha missão é com a confeitaria, entende? E é isso que eu venho passando aqui para vocês. É mais disso que eu vou passar na semana que vem no mini curso de patisserie. Falando nisso, tá todo mundo inscrito no mini curso de patisserie? Começa segunda-feira, 19h30, tá? 3 episódios gravados. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta ao vivo, tá? Vocês, então, vêm aí comigo nessa missão de fazer uma confeitaria cada vez melhor, né? E através disso mudar a vida das pessoas, tanto a nossa quanto os nossos clientes. É uma missão bem valiosa e bem honrosa, eu digo, né? Então, foi com essa tarte, né? Na primeira mordida que eu descobri aquilo. E aí eu quero mostrar ela para vocês hoje aqui, tá? Essa tarte eu ensinei na primeira parte no primeiro curso online, Dominando a Confeitaria Francesa, que eu gravei, eu ensino ela, né? Na segunda, ela já não entrou mais, né? Deixei ela acabou não entrando por diversos motivos. Então, eu quero ensinar ela para vocês. É exatamente a mesma tarte que eu ensinei no meu curso, tá? Olha só, Dominando a Confeitaria Francesa, né? Na primeira parte, no primeiro, né? Quando ele foi gravado a primeira vez, na segunda já não, tá? Então, ela é muito especial para mim, tá? Muito saborosa mesmo, muito mesmo. E você pode usar exatamente assim, qualquer fruta, tá? Daí, eu já estou inscrita. Fátima Gaspar, de Portugal, desde já obrigado por pensar em nós e ensinar. Deus te abençoe. Nada, imagina. Maria Alves, olá, boa noite, estou feliz de vocês estar crescem, aqui. Eu cresço, Estavam saudades. Boa noite, pessoal. Eu cresço, todo mundo cresce, a gente... o que a confeitaria fez para mim, na minha vida, né? É isso que eu quero para vocês também. É essa transformação que eu quero para vocês. Que não é só ganhar mais, né? Dobre seu faturamento, tal. Claro que tem isso, né? A gente precisa ganhar o nosso dinheiro, mas para mim sempre foi muito mais do que isso. É uma coisa muito mais muito mais pessoal. Faz parte de mim essa confeitaria, né? Isso faz parte de quem eu sou, né? Às vezes as pessoas dizem, né? Qual é o teu hobby? Eu falei, no meu hobby, né? O que você gosta de fazer para se divertir? Meu hobby já é meu trabalho. Já o que eu faço, eu já amo. E se eu for passar tempo fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou passar fazendo doce, né? E ensinando também. Então, tá? Vamos lá. Vamos pra frente, que atrás tem gente. Vamos fazer primeiro. Essa tarte, ela é composta por três partes, tá? Só o pessoal de a parte produtora, como é que me inscrevo para a segunda, professora? Só quiser explicar para quem não se inscreveu para o mini curso. Para o mini curso, tem que se inscrever pelo link da minha bio, tá? Lá na minha bio, na minha página do Instagram, tem um linkzinho que clica e lá você se inscreve. Ok? Mas no final de semana, provavelmente, eu vou falar mais ainda sobre o mini curso, vou botar no Stories uma arrasta para cima, né? Para você ainda se inscrever. Porque tem que, para receber, né, todos as informações, todos os links, os materiais extras que eu tô fazendo, né, participar do grupo do Facebook, tem que estar inscrito, tá? Então, pessoal, 3 preparos envolvem essa tarte, ok? A massa, né, a pâte sucrée, que eu fiz pela técnica da sablage ontem, certo? Se você não viu o vídeo, ficou salvo também pelo link da minha bio, dá para assistir. Só alguns comentários da Tatiane, muito boa noite. Sou estudante de gastronomia
e confeitaria Encanto. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Doce momento, Nada. faz pouco tempo que conheci o canal da Patrícia, estou amando as dicas, técnicas que ensina. Aqui é técnica na veia, que nós não estamos pra brincadeira. De receita, o Google já dá, o YouTube já tá dando. Primeiro preparo, pâte sucré, tá? Segundo preparo, peras em calda. E terceiro preparo, creme d'amande, tá? Creme de amêndoas, ok? Aqui, ó, eu tenho a água, que eu já deixei quente só para acelerar o processo. Para fazer as nossas peras em caldas. Elas já estão aqui, ó. Eu já cortei elas no meio, né? Já descasquei, tá? Estou usando pera Williams. Sabe aquelas que são mais maciazinhas? Tem a casca verdinha e um pouquinho avermelhado, assim? São essas, tá? Mas se você tem que pegar uma pera que seja assim, macia ao toque. Não muito mole, tá? Porque a gente vai cozinhar ela. Então, macia ao toque. Se eu fosse fazer essa tarte de outras frutas, né? Por exemplo, maçã, eu também iria cozinhar da mesma forma. Abacaxi, eu também iria cozinhar, tá? Banana, não iria cozinhar. Pêssego, também não. Eu iria direto pro forno, tá? Da Neto Ana Dúriga, eu vi na receita que a farinha de amêndoas não pode usar de trigo. Ainda não encontrei na cidade. Não vai ficar a mesma coisa, não vai ficar um gosto tão bom. E farinha de trigo para farinha de amêndoas é totalmente diferente, né? Trigo é um cereal. Amêndoas é fruto seco, é uma oleaginosa, tá? Aí você usa a farinha do que você tiver. Amendoim, castanha, dessa família, tá? Quando a gente faz substituições, é família por família. Trigo a gente troca que é composto de amido, por amido. Trigo por amido de milho, por cacau em pó. Todo mundo faz parte da família, né? Dos amidos. As farinhas de oleaginosas compõem as amêndoas, as castanhas, as nozes, castanha de caju, amendoim. Aí você faz uma farinha, ó, essa aqui é de amêndoa, tá? Farinha da oleaginosa que você tiver. Só bate no processador ou liquidificador e dá pra usar, tá? Vai ficar com gosto daquela oleaginosa, né? Mas é isso aí. Não vai ser creme de amêndoa, vai ser creme de castanha, tá? Por exemplo. Ó, eu tenho água aqui e açúcar, tá? Para fazer a calda as peras em calda. A gente vai cozinhar elas até elas ficarem macias, porém firmes, ok? E como eu falei, aqui você pode fazer com qualquer fruta que você quiser. Vamos ver se eu não botei muita água. Com qualquer fruta que você quiser, tá? Mas se você for cozinhar... Deixa eu tirar um pouco a água. Maria perguntou, creme de amêndoa é o frangipane? Não, já vou explicar o frangipane que é. Tá? Vou cozinhar lá no meu outro fogão, ok? Porque ela só vai ficar fervendo, cozinhando, não tem necessidade de botar aqui na frente de vocês. Quando ela estiver macia, eu vou mostrar, tá? Frangipane é a mistura de creme de amêndoas com creme de confeiteiro, tá? Também utilizado para recheios de torta, principalmente as que vão no forno, né? Que vão ser assadas. Ok? Vai, Joyce, quando eu gosto da simplicidade de carregar de conteúdos à parte. Três chique. Aqui em francês também. Não sou muito bom aqui na pronúncia. Deve ser também chique, também deve ser. Nossa, que nada. Mas é que tem que ser simples, né? Porque senão, como é que a gente vai entender as coisas? Né? Confeitaria francesa não tem nada de complicada. Né? A gente só acha que as coisas são complicadas, difíceis, quando a gente não tá muito familiarizado, né? Depois que a gente começa, né, a conhecer, começa a ver como é que funciona, etc. Aí a gente vê que não é difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Aqui, ó. Para fazer o creme de amêndoas, são 4 ingredientes que vocês viram lá. E o que tem em comum nesses 4 ingredientes? Me digam, que vocês viram lá na receita. O que eles têm em comum? Manteiga, farinha de amêndoas, ovos e açúcar de confeiteiro ou impalpável.
para não passar por cima. O que vocês notaram, assim, em relação à receita? Ninguém sabe? Ninguém prestou atenção na receita? Eles têm exatamente a mesma quantidade. A mesma quantidade que você comentou ali. Isso aí, eles têm exatamente a mesma quantidade. O que isso significa? Quantidade, Kika. O que isso significa? Como é que é o nome disso na confeitaria francesa? A gente tem isso também, quando acontece de ter vários ingredientes na mesma quantidade, no macarrão. O macarrão também tem um processo assim parecido, onde tem vários ingredientes com a mesma quantidade. Isso tem um nome bem específico, se chama temps pour temps, que traduzindo é tanto por tanto, tá? Temps pour temps. No macarrão tem isso, que é aquela mistura, né, de açúcar de confeiteiro com farinha de amêndoas também e as claras, né? Que é a mesma quantidade de açúcar de confeiteiro e de farinha de amêndoas, tá? E aqui no creme de amêndoas também tá? Esse aqui é um temps pour temps, que tem exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes. A gente nunca vai esquecer, tá? Se a gente quiser dobrar ou triplicar, vai ser sempre a mesma quantidade. Tá? Não, Felipe, você perguntou que açúcar colocou na calda? Açúcar refinado, tá? Ou pode ser cristal também, ali não é só pra... ele vai, né, diluir, não vai ficar uma calda espessa, tá? Tem bem mais quantidade de água do que açúcar. Nossos vizinhos presentes também, Carolina e Inus. Boa noite, abraço aqui da Argentina. Eu sabia dos vizinhos. Pessoal, o temps pour temps... e no bolo 4 cátares também, que eu ia dizer pra a vocês. Sara Damasco comentou. O temps pour temps é a mesma quantidade de ingrediente numa receita, né, de todos eles. E o bolo 4 quarts é a mesma coisa, tá? A mesma quantidade de manteiga, trigo, ovos e açúcar, ok? Então, ó, a gente vai misturar eles aqui. Manteiga amolecida agora, porque senão eu não vou conseguir Maria, sua produtora, depois da receita. A receita, você, lá no canal do Telegram, tem um e-book, tá? Onde eu dei a receita. Para acessar o canal do Telegram, pelo link da minha bio lá no Instagram. Ó, ovos. Tá tudo junto. Farinha de amêndoas. Pode ser de qualquer oleaginosa, mas aí não vai ser creme de amêndoas, né? Vai ser creme da oleaginosa que você escolher. Açúcar. Por que eu tô usando açúcar de confeiteiro ou... Esse aqui é até o impalpável, mas pode ser nesse caso ou confeiteiro ou o impalpável, tá? Por que eu tô usando esse açúcar e não refinado? Sara perguntou, dá certo se faz com castanha de caju? Dá. Dá certo, sim. Deixa eu dar uma olhada como estão as peiras aqui. Tá começando a pegar. Moncherry comentou, é mais fino. Milena, porque dissolve melhor. Só por causa disso, tá? Eu estou usando açúcar ou de confeiteiro ou o impalpável aqui, só porque dissolve melhor, mais rápido. A gente não vai bater ele com ovos, aquela coisa. Não é que nem um bolo, né? Onde tem tempo de dissolver tudo. Então a gente só quer que ele dissolva rápido, tá? Então é por causa disso. Só reforçando o pessoal que não encontrou a receita, pode depois ali no link na bio do teu Instagram, aquele linkzinho que tem em cima, que é só clicar que vocês já conseguem acessar. No canal do Telegram, tá? No canal do Telegram também. Podem baixar quem não tiver ainda. A receita tá no canal do Telegram, num e-book que eu fiz lá. Bem bonito. O desenho com a foto da Tarte, tudo. Tá? Mas não tem o modo de preparo na receita. Você tem que assistir, vai anotando aí. Quem é que já tá anotando? Não tem no e-book, tá? Vai ficar também até quando liberar as lives, até domingo? Né? Até domingo só. Só até domingo. Ó. Sabe, se perguntou, não é por causa que nesse açúcar tem amido de milho? Não é por causa disso, tá? É só porque ele dissolve mais rápido. O açúcar impalpável tem amido de milho porque a indústria coloca para evitar com que ele empedre, tá? Só por causa disso. Nas nossas receitas,
Em alguns casos vai afetar, né? Em alguns não. Na maioria deles não afeta porque a quantidade de amido é muito pouca dentro, tá? Mas é a indústria que coloca só para evitar o açúcar de empedrar. Ó, formou esse creme aqui, tá? Esse é o creme da Mandi. Ele é utilizado, ele é uma base da confeitaria francesa, tá? Ele é utilizado principalmente para tortas que vão no forno, tá? Eu falo tortas, mas tartes, que são abertas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente fez ontem, ó. Só pedir os comentários, o Kika comentou, eu tenho um caderno só da Paty, quase um livro já, das anotações. Eu não duvido que é quase um livro, porque eu falo, hein? A Carla, o pessoal que tá chegando agora também, né? As lives vão ficar salvas até domingo, né? Tem uma página. Pelo link da bio lá. Pode acessar o link da bio ali no Instagram, vai para uma página, então todas as lives se mandam salvas, né? Fica até domingo à noite. Domingo, tá? Moncherry, já fiz a tarte, deliciosa. Já fez, então, ó. Esse creme o creme de amêndoas, né? O creme da Mandi, ele é utilizado, na maioria dos casos, como fundo de tarte, tá? Para dar uma camada de sabor. Vocês sabem que normalmente na confeitaria francesa, dificilmente eles usam uma massa, um creme e pronto. Não, eles fazem muitas composições de sabores, texturas, né? Um mais docinho, um crocante, uma geleia, um merengue. Eles misturam muito, uma mousse com, né? As camadas de sabores deles são muito bem pensadas e bem feitas, tá? A gente vai falar mais sobre combinações de sabores na semana que vem. Cíntia, lá, o pessoal que é aluno perguntando, vai para o maratona de lives, quem tem um curso? Vai. Então, pessoal, normalmente ela vai no fundinho, tá? Das tartes, para fazer essa composição de sabores, tá? Hoje ela vai ser a protagonista, porque vai ser, né, o creme principal e as peras, né? Como eu falei para vocês, vocês podem usar qualquer outra fruta no lugar da pera. Mas, muitas vezes, se eles querem fazer, se a gente quiser fazer uma tarte, por exemplo, de maracujá com framboesa, tá? Eu faço, por exemplo, a pâte sucré. Aí eu posso colocar o creme de amêndoas aqui no fundinho, coloco umas framboesas ou morango, sei lá, vai que eu quero de maracujá com morango. Coloco uns morangos, fruta, né? Levo para assar uma vez, né? Ele vai ficar como se fosse uma massinha firme e um pouquinho mais alta, né? Ele cresce no forno por causa da ação dos ovos, né? E aí, com esses pedacinhos de fruta cozido. Aí depois eu coloco um creme, por exemplo, de maracujá por cima, né? Termino com merengue uns morangos ou as framboesas, ou fruta que eu escolher, né? Fruta fresca por cima, entendeu? São essas composições de sabores. É para isso que a gente usa o creme da Mandi, tá? O creme de amêndoas. Num bolo não tem sentido, né? Utilizar ele, porque ele já é meio que uma massinha, assim, de bolo, né? Daria para dizer, ele tem uma texturinha. Mas ele não pega forma nem nada. Não tem como assar ele como se fosse um bolo, tá? E também não dá para botar ele recheio no meio de bolo, porque é um creme cru e ele não tem textura nem estrutura, tá? Então ele é mais utilizado para tartes mesmo, ok? Não tem aquela torta, essas são fechadas, né? A torta, o gâteau basque, né? O galette de Roy, as galettes, né? Também são feitas com creme da Mandi, né? Ou creme frangipane, tá? Maria perguntou, a pera deve ser madura? A pera tem que estar firme, né? Madurinha, mais firme. Eu vou até fisgar ela ali para ver como é que tá. Já tá logo boa. Eu vou lá, já vou tirar ela, daí a gente vai montar, tá? Então, ó, tenho a minha massa muito gelada agora, congelada de preferência, tá? Congelada, forno quente. Sala do Máximo, não, vou fazer essa torta com recheio de brigadeiro, de ninho e Nutella. Só que não. Que já tava ficando desesperado, né? Sério que começou a me dar uma palpitação? Sério mesmo, começou a me dar uma palpitação agora. Assim, todo mundo é livre para fazer o que quiser, né? Quiser tacar brigadeiro, taca.
Mas não é o objetivo desse tipo de torta, tá? É uma torta mais neutra, ok? Oficina doce. Qual o tamanho da forma? Essa aqui tem 18 de diâmetro, tá? Antônia, já comi uma torta de peras dessa na França. Não tinha ideia de como fazia. Mas então agora tu sabe. Ó, aqui, ó. Vamos tacar agora esse aqui. Creme de amêndoas no fundinho. Tá? Essa é a torta mais deliciosa, mais com ingredientes mais básicos, mais simples, né? Tirando, claro, às vezes a farinha de amêndoas que, né, é um pouquinho cara, às vezes não é tão fácil de encontrar. Mas de resto não tem nada demais aqui. É trigo, manteiga, ovos e as peras. Entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. A simplicidade que a gente pode fazer os nossos doces sem precisar abrir um monte de caixinha com industrializado, com conservante, né? Botar um monte de emulsificante, chantilly, que é de procedência americana. Não, ninho com Nutella é assim, o que eu vou te dizer? O ninho com Nutella faz parte aqui da nossa cultura, né? O problema com o ninho de Nutella é a gente tacar em tudo ninho com Nutella. Não é o problema, não é comer e fazer e vender. A gente faz e vende. Eu já vendi coisa com ninho com Nutella. O problema é a gente tacar em tudo, entendeu? Tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? A gente tem que ver que existem outros ingredientes mais naturais que vão também aumentar o valor nutricional da nossa torta. Não vai ter tanto açúcar, né? E é muito saboroso. E é muito simples de fazer. Enquanto as minhas peras estão cozinhando, eu vou botar na geladeira de novo, tá? Henrique comentou, esse creme é uma base, ou seja, abre um leque para a criatividade sobre sabores. Ele é bem neutro, tá? E aí você pode montar ele conforme você quer. Como eu falei, a maioria das vezes eles colocam nos fundos das tartes, eles colocam as frutinhas que eles querem. Se eles querem fazer uma torta de mirtilo com limão, eles fazem aquele fundo, coloca o creme, como eu mostrei pra vocês, coloca um monte de mirtilo agora, leva pra assar primeiro, depois põe um creme de limão por cima, finaliza, tá? Se eles querem fazer de laranja com pistache, eles fazem o creme, ó, um creme de pistache, põe pra assar, tira, faz um creme de laranja, entendeu? É uma base. Geralmente eu já comia só assim, amêndoa laminada por cima, laminada, acho que dizer. Ah, é. Olha que já ficaria top, hein? Boa. Agora nós vamos cortar as nossas peras, tá? Pra colocar ela em cima da tarte. Um pouco de água aqui para não me queimar. Ó, cozinhei, tá? Antônio mandou nem pensar em estragar uma torta dessa com Nutella. Maria, amo seus Tem gente ensinos que de gosta, confeitaria. tem gente que não gosta, né? Ó, tem que fisgar ela tem que estar firme, porém macia, tá vendo? Tá? Fisga, ó. Firme, porém macia. A faca sai facinho. Ok? Vou pegar uma escumadeira para tirar. Escumadeira não vai ficar tempo. Escumadeira, sabe que até hoje eu não sei o nome disso daqui? Tem gente que fala espumadeira, outra é escumadeira, eu já nem sei. Cristina comentou na internet que é horrível, né? Aproveita para ficar salvo, dá para ver depois também na página. Não desliza, colega. Eu vou virar. Luiz perguntou, pode fazer o creme com farinha de outra oleaginosa? Pode. Pode ser, né? Pode. Qualquer outra oleaginosa, tá? O que comentou? Escumadeira. Escumadeira, então. Tô tentando virar uma pera caminho quente, não é fácil, né? Mas caminho escumadeira. Aí o cheiro de pera, hein? Minha sogra é doida nessa torta. Amanhã eu vou lá ver, a gente vai lá com ela. O Marcelo mandou, tanto faz. É isso aí. Dando pra entender, tá tudo certo. Vocês sabem o que é. Esse negocinho com escurinho. Diana até o dicionário, é escumadeira. Igual ato de escumar, retirar impurezas. Ah, então, escumadeira, ó. Daqui a pouco eu perco uma pera dessa aqui, vocês vão ver. O que eu pergunto? A massa não fica úmida com o creme? Sempre penso nisso. Então, se você deixa tempo suficiente, seu forno tem uma boa... dispersa bem o calor, não, tá?
Se você não faz uma massa muito grossa também, assim, né? Aí também não. Você sempre pode fazer um pré-assamento, né? Assar ela um pouquinho. Mas toda vez que a gente assa ela sozinha, ela dá uma encolhida, tá? Uma certa encolhida ela dá. Aí, às vezes, você coloca o creme pesado em cima e leva para assar de novo, às vezes ela dá uma rachada, tá? Mas tem que... Mas não é tão comum assim, mas só tomar esse cuidado, né? Mas dá para fazer. Pré-assa ela uns 15 minutinhos, né? Sozinha. E depois faz o processo. Agora eu vou tirar, vou tentar, né? Porque tá muito quente, tinha que deixar esfriar. Tirar as fatiazinhas, mas eu vou deixar ela inteira, tá vendo, ó? Umas fatias de mais ou menos uns 7, 8 milímetros de espessura, tá? Uns 7 milímetros de espessura. Sara perguntou ali, se faz com a farinha, tem que torrar as nozes antes ou não é obrigatório? Não, pode ser cru. Pode cortar as peras em fatias? Lele Cavalcante perguntou. Tô fazendo agora. Mas se você quiser cortar as fatias, eu vou mostrar um jeito. Aqui, cadê uma dica? Segura tá? com o garfo. Tá certo? Daí eu vou começar, mas daí eu vou começar a... Como ela tá mole, se eu for com o garfo, ela vai começar a rasgar. O pessoal que não estava no início, a pera é descascada, certo? Sim, pera descascada, cozida na calda de açúcar. Esse é o único problema, cortar quente. Por isso, espere esfriar, tá? Eu que não estou agora podendo, porque, né? Deixa as fatiazinhas assim inteiras, tá? Para essa decoração. Não separa elas. Se você quiser saborizar, né? A sua calda com baunilha, né? Se você quiser saborizar o creme de amêndoas com alguma bebida, com rum, fica muito bom. Acabou de comentar, a vontade tá? de colocar um rum nessa calda de pera. Pode botar tanto na calda quanto no creme de amêndoas, tá? Eu não coloquei hoje. Na verdade, agora que eu já misturei, se não tinha, podia botar. Mas pode botar uns 15 ml de rum, tá? No creme de amêndoas. Fica uma delícia. Ok? Vamos pegar novamente aqui. Henrique, não sei se ele perguntou, comentou, né? Mas com maçã fica bom. Você já fez? Não, a maioria delas eu fiz com pera, tá? Mas funciona muito bem com a maçã. Ó, agora eu vou encaixar ela aqui. Deixa eu ver para que lado que eu vou deitar. Eu vou deitar pro lado de dentro. Vou encaixar ela aqui. Ó, tá vendo? E eu dou uma deitadinha nas fatias, ó. Diana perguntou, aromatizar com anis e canela? Pode também. Cuidado que são sabores fortes, tá? Maria perguntou, aprender a fazer a fonsagem é muito, muito difícil? Você vai ter que ver a aula de ontem, porque é muito fácil. Só fazer algumas tortinhas burdalu que já fica craque, né? Já fica craque na fonsagem. Fica craque. Silmar, estou impressionado com essa receita. Poucos ingredientes devem ficar uma delícia. Não, você com não certeza. tem ideia. Sou suspeito, mas realmente muito bom, né? Chefe Risa, vou fazer essa torta bem nordestina, com castanha de caju e fruta regional. É isso mesmo. Mas lógico, a gente tem que pegar o que é nosso e botar. Se os franceses liberaram para nós as técnicas, nós pegamos e fazemos o que a gente quer. Não tem? Vou tirar uma aqui do meio. Tá nas laterais. Para eu conseguir deitar ela melhor.
Maria perguntou, você usa toda a calda que cozinhou a pera? Não tô usando calda agora, não, tá? Eu tirei a pera da calda e não estou usando. Ó, que assim, se tem menos fatias, eu consigo fazer esse efeito, tá? Melhor, ó. Com elas deitadas, estão vendo? E aí, essas que sobraram, ó, a gente pode botar aqui no cantinho. Cuidado para não colocar muita pera, tá? 2 é mais do que o suficiente para esse tamanho de torta, porque senão a gente acaba encharcando a nossa torta, tá? E agora a gente vai colocar ela no forno, tá? Agora, ela vai ficar pelo menos aí uns 45 minutos, ok? Em forno de médio a alto, 180, 190 graus, você vai controlando. Todo creme, ele vai dar uma estufada, tá? Tem uma quantidade grande de ovos, então ele dá uma estufadinha, ele tem que ficar bem dourado para você ver quando tá pronto, tá? O creme tá bem dourado, um dourado quase bem, não queimado, né? Mas um dourado bem escuro, tá? E a massa também, nas laterais, né? Essa parte dela tem que estar bem dourada, ok? Isso vai levar aí mais ou menos uns 45 minutos. Esse aqui é o assamento completo, tá? Quando a gente tá levando tudo junto para assar recheio, né? Massa para assar juntos, tá? Assamento a branco ou blanche, tá? Que é em francês. Separado, tá? Só a massa, depois a gente vem com o recheio que já tá pronto e tal, né? Para outros tipos de preparos, tá? Mas para essa daqui, onde a gente assa tudo junto, é o assamento completo, ok? Pode, por favor, mostra de pertinho pra gente só. Eu vou mostrar. Vai dar um zoom aqui, né? Vou. Ó. Tá? Dá uma deitadinha nelas, ó. Se você quiser tirar mais por cima, se você quiser tirar cada fatia dessa, né? E fazendo em pezinho, uma do lado da outra, aí é com você, tá? É a decoração que você quiser. Mas essa aqui é o modelo mais tradicional para tarte Bourdaloue, normalmente com as peras inteiras, tá? Aí assim, como vocês sabem, 45 minutos vocês não vão querer ficar aqui me olhando, né? Vocês querem passar a noite de sexta-feira me olhando aqui. A gente vai esperar ela assar e eu vou mostrar o resultado nos stories depois, tá? Inclusive a decoração que eu vou fazer só com açúcar de confeiteiro em volta e algumas amêndoas laminadas, tá? Não vou botar amêndoas laminadas agora, porque senão ela vai torrar no forno. Vou botar ela depois para decorar. Então, daqui a mais ou menos uns 45 minutos você entra lá nos meus stories do Instagram, que eu vou mostrar eu tirando ela do forno e tal. Depois que ela sair do forno, a gente deixa ela esfriar em temperatura ambiente e aí leva para gelar e aí desenforma, tá? Não tenta desenformar quente, porque sabe que é erro, não tem como, tá? Como eu falei, pode usar... Essa aqui essa receita, né? Ela foi preparada com receitas básicas, com preparos básicos. Uma pâte sucré, creme d'amande, né? Você pode mexer, misturar, fazer o que você quiser, tá? Essa é a mágica aí da confeitaria e saber as bases da confeitaria, tá bom? Então, mais alguma dúvida, pessoal, em relação a essa tarte ou posso colocar no forno? Sara perguntou só, se não quer usar calda, pode cozinhar direto no vinho ou vai mudar muito o sabor? Vai mudar bastante, vai ficar uma pera ao vinho, mas dá pra testar, né? Também. Lógico, cada um é livre para fazer o que quiser. Paty Rasa Sem, a melhor confeiteira do Brasil. Da Rich. Isso, as peras secam ou douram no forno, Kiko? Não, elas ficam bem macias, elas não secam, tá? Paty, forno a quantos graus? O meu aqui tá 190, mas o meu não tem convecção, tá? É um elétrico. Filipa, só não queremos ficar aqui tanto tempo porque já passa da meia-noite. Né? Aí, ó. Risadinha. Pessoal, Portugal já Portugal é difícil, vai ficar mais tarde, né? Mas, como eu falei, daqui a 45 minutos eu coloco lá nos stories. Isso, mas torce fica o quê? 24 horas por um dia, né? Fica 24 horas lá. Dá pra ver depois sai. Tá Pode bom? ser glacúcar, oficina doce? Sim, o açúcar é açúcar de confeiteiro.
Vou botar lá, tá? E aí depois vocês deem uma olhadinha, porque olha, vale a pena. Vale a pena fazer essa tarte, ver como é que ficou. Fazer para amanhã, porque é muito rapidinha, tá? E é uma delícia. E aí eu espero vocês na semana que vem. Começa o mini curso, tá? Segunda-feira, 7h30 da noite. Primeiro episódio gravado. Terça-feira, 7h30 da noite. Sempre no mesmo horário, tá? Antes eu fazia mini curso com vários horários. Um de manhã, um de noite, mas era meio confuso. Acabava misturando e às vezes as pessoas perdiam. Dessa vez o mini curso vai ser de segunda a quinta, sempre às 7h30 da noite, tá? Alguns episódios gravados. Segunda a sexta. Segunda a quinta, eu falei não. Segunda a sexta. Alguns episódios gravados, alguns ao vivo, tá? Ao vivo serão na terça e na quinta. O que acontece? No episódio gravado, eu vou falar sobre a teoria. E no episódio ao vivo, eu vou mostrar essa teoria, né? Na prática, tá? Não vou falar agora o que é, porque senão eu vou ficar, né, dando spoiler. Não dá, vocês não vão daí participar. É surpresa. Tá? Na terça e na quinta são os episódios práticos, onde eu vou mostrar aquilo que eu falei nos episódios gravados, né, da teoria. Então, vocês não podem perder nenhum deles, tá? Diana, adoro as aulas, dicas e simpatias dos dois. Obrigado, casal. Perguntinha, Marcelo, no forno a convecção, quantos graus se indica? Aí depende do seu forno, mas no meu a convecção eu acho 140, tá? Que ele equivale ali a um forno médio, mais ou menos. Oficial Doce, obrigado. Maria, obrigado. Obrigado, De casal. nada. Tô cozinhando com o Lenai. A receita, onde está? Pessoal, Tá aqui na lá no receita. Telegram. Você acessa pelo link da bio do Instagram. Indo me Tem um inscrever. e-book lá. Maria, obrigado. Escrevam o modo de preparo, tá? Porque no e-book não tem modo de preparo. Vocês têm que escrever. Boa noite, Maria. Muito Tá? obrigado por tudo. Ivanizane, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Então tá. Nos vemos. Kika perguntou, cadê o forno novo? Forno novo tá lá em cima da mesa. Não deu tempo ainda, né? Eu moro num apartamento que não é muito grande. Ele tá em cima da mesa. Daqui a pouco ele para na minha cama, porque aqui não tem muito onde enfiar. Mas eu vou ter que primeiro testar ele, daí eu falo pra vocês, tá? Beijo! Até segunda-feira.